E o Luiz Heitor aproveitou a derrota do Fortaleza para o Grêmio e voltou para dar uma tesourada, viu? Na capa do vídeo dele ele coloca assim: só otário se iludiu. E no texto ele diz: o Fortaleza voltou ao normal. Você, torcedor do Fortaleza, que vai se desinscrever deste canal aqui por culpa dos comentários do Luiz Heitor, você tem que entender uma coisa. Primeiro, eu estou trazendo o comentário do Luiz Heitor para poder gerar um comentário meu em cima do que ele falou e em cima do momento do Fortaleza. É agregar o conteúdo. Segundo, este aqui não é o canal do Luiz Heitor, não, porra. É o meu canal. Então não adianta, veja bem, não adianta você se desinscrever do meu canal, porque o Luiz Heitor vai continuar falando as coisas que ele quer no canal dele, que ele tem direito de falar, ok? Agora, sejamos sinceros, se tem um torcedor de outro clube que enaltece o Fortaleza, que vem enaltecendo sou eu, pô. Porque assim, diferente do que o Luiz Heitor falou, e ele tem todo o direito de falar no vídeo dele o que ele quiser, eu não me sinto iludido, porque o Fortaleza demonstrou o ano passado e este ano que poderia ter ganho a Sul-Americana e que poderia estar brigando pelo Campeonato Brasileiro, que ainda está, claro, perdendo para o Grêmio e vendo talvez o Botafogo e o Palmeiras vencendo, vai se afastando do título. Mas vamos lá ver o seguinte, um clube que faltam 10 jogos para terminar o campeonato, tem 2 pontos do líder, esse clube está brigando pelo título, independente do que o Luiz Heitor fala, porque o Luiz Heitor diz que a verdadeira briga pelo título é quando faltarem 5, 4, 3 rodadas, e eu entendo o que ele está falando, mas eu não vejo somente desta maneira. Eu tenho o direito e quero pensar de que faltando 10, 9 rodadas, se o meu clube, por exemplo, o Sport está a 2 pontos do líder, eu tenho total direito de achar que o Sport briga pelo título. Ponto final, gente, é a minha opinião. Então você, torcedor do Fortaleza, tem que entender isso. Se você quiser se desinscrever do meu canal, tudo bem. Mas você não vai encontrar outro canal que não seja da torcida do Fortaleza, que vai enaltecer tanto o teu time como o meu. Porque eu entendo que é assim que funciona. E outra, antes de você, torcedor do Bahia, vir falar besteira aqui, lorota, eu também já enalteci muito o Bahia, principalmente com as grandes contratações de Everton Ribeiro, o próprio Luciano Juba. Talvez eu fui o único criador de conteúdo do esporte que não ficou com uma dorzinha de cotovelo quando o Juba foi para o Bahia. Pelo contrário, eu desejei sorte ao jogador. Simples, gente. Entende? Agora sim, se tem 2 torcidas que podem me criticar, talvez seja a do Vitória e a do Ceará, porque realmente eu tenho feito aqui mais vídeos críticos a esses clubes do que enaltecendo, é verdade. Mas eu vou enaltecer o Vitória porque o time está lutando para não cair. O time foi eliminado da Copa do Brasil, o time foi eliminado da Copa do Nordeste. O Ceará, briga política, segunda divisão. Eu vou enaltecer o Ceará porque, gente, tudo tem o seu momento. Até o próprio Sport, que é o meu clube, eu baixo a lenha, por que eu não vou baixar nos outros? Então, ó, você aí que torce para outros clubes, você do Fortaleza, se você quiser se desinscrever, tudo bem. Mas eu vou trazer aqui o contraponto do Heitor. Simples. Porque o Heitor não vai ser censurado. Ele vai falar. E se eu achar que o que ele fala é pertinente, eu vou trazer. E desculpa, o que o Luiz Heitor vem falando aí está se tornando pertinente. Como, por exemplo, time limitado e ainda não briga pelo título. Eu tenho que respeitar essas opiniões do Heitor. Por quê? Porque o Fortaleza está dando motivos para isso. Vamos continuar este vídeo depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. No momento que eu gravo este vídeo, apenas haviam acontecido 3 jogos na Série A do Brasileiro. Criciúma e Atlético Goianiense, Fluminense e Cruzeiro e Grêmio e Fortaleza, que foram ontem. Este vídeo está sendo gravado na manhã deste sábado. E você aí, torcedor do Bahia, que veio me cobrar vídeo, você tem que entender o seguinte: tudo tem o seu tempo. Ontem, sexta-feira, gente, eu saí, eu tenho vida. Vocês acham que eu vou perder meu tempo para gravar um vídeo que eu sei que não vai gerar views? Se eu gravo um vídeo e coloco um vídeo de pós-jogo ontem, de derrota do Fortaleza, não vai gerar as mesmas views que vai gerar agora. Porque agora, sábado, depois da confusão já ter passado, o torcedor está com a cabeça mais fria e tal. E aí vem assistir o vídeo. Aqui eu funciono à base de views. Não é como você quer, não. Agora, se é uma final de campeonato, alguma coisa, é diferente. Sexta-feira, gente, eu tava vivendo, né? Então hoje, sábado de manhã, a gente grava um vídeo pro Sport, grava um vídeo pro Vitória, sai gravando e grava um vídeo do Fortaleza, que é este vídeo aqui, tá?
Então dá uma olhada na classificação como estava no momento que eu gravei este vídeo. Até aí o Botafogo com um jogo a menos estava na primeira colocação com 57, o Palmeiras também joga menos, que ainda vai jogar, né? Na segunda com 56 e o Fortaleza já com um jogo a mais, na terceira com 55, Fortaleza com 29 jogos. E aí o Flamengo joga menos, aliás, o Flamengo 2 jogos a menos, né? Porque o Flamengo ainda vai jogar com o Bahia e quando jogar com o Bahia vai ficar com um jogo a menos ainda, porque o Flamengo vai ter 28 jogos e todo mundo 29. Aí você vê o São Paulo 47 e Bahia 45, beleza. E você olha aí que o Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Grêmio deu uma toradinha na equipe do Fortaleza por 3-1. Então olha só, a classificação mostra que o Fortaleza está com 55 pontos e o Palmeiras e o Botafogo 56, 57. Se o Botafogo vencer o seu jogo, o Botafogo vai a 60. Se o Botafogo vence, o Atlético Paranaense vai a 60, já se distancia 5 pontos da equipe do Fortaleza, quando antes a distância eram 2, já vai para 5, aí já começa a ser mais difícil, porque em vez de faltar 10 jogos vão faltar 9, em vez de faltar 9 vão faltar 8, e aí sim a corrida do Fortaleza para o título já começa a dar um pouco mais de razão ao Luiz Heitor. Mas eu já vou chegar aí, tá? E o Palmeiras, que vai jogar com o Red Bull Bragantino, se o Palmeiras vencer, vai a 59, já se distancia 4 pontos do Fortaleza, em vez de se distanciar apenas 1 ponto. Então agora eu vou colocar aqui o que o Luiz Heitor falou e já volto dando a minha opinião. E aí vamos lá, o Fortaleza voltou ao seu normal. E quando eu estou me referindo a voltou ao seu normal, não é só especificamente em relação ao jogo de ontem, é em relação aos últimos 10 jogos do Fortaleza. Se você pegar o histórico aí do Fortaleza, no recorte dos últimos 10 jogos, o Fortaleza ele tem 4 vitórias, tem 5 derrotas e 1 empate. Normal. Esse é o normal do Fortaleza, vamos assim dizer. Óbvio que até oscilou mais negativamente, né? Tomou de 5-0 do Corinthians no agregado, perdeu do Inter fora normal, perdeu do Botafogo fora normal, empatou contra o Atlético Paranaense, era para tomar uns 4, 5 pelo menos, mas conseguiu achar um empatezinho ali no jogo. Ganhou do Cuiabá não fazendo um bom jogo, tá? Que eu assisti a partida, não fez um grande jogo contra o Cuiabá, e venceu do Bahia por 4-1. Ou seja, processo de oscilação normal, natural, para um elenco limitado como tem o Fortaleza. E por isso que eu nunca passei a ilusão para vocês, nunca vendi essa ilusão de que tá brigando por um título sim. Mais uma vez, fica aquela pitadinha, eu sei que a galera, porra, de novo tu vai falar isso, sim, mas tem que ser ressaltado isso. Para mim, nesse momento, ainda não existe uma briga pelo título, que você olha assim e fala, porra, isso aqui já é a briga pelo título. O Fortaleza, ele tem a possibilidade, não significa que ele vai, e para mim não vai, como eu já venho falando para vocês. Óbvio, poder pode querer futebol, mas eu acho que não vai, pela limitação do grupo mesmo, não tem para onde correr. Não contratou bem lá em julho, agosto, setembro, cansei de falar, mas muitos preferem passar pano, ok. Então a única contratação foi Eros Mancuso, lateral direito, que ontem foi expulso no jogo contra o Grêmio, inclusive. Então assim, gente, é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, eu não vou vender ilusões para o Fortaleza aqui. Quem quiser ilusões, passação de pano, pode partir para outro canal. Aqui eu vou falar o que eu penso em relação ao Fortaleza e a disputa do Fortaleza, que na minha opinião é uma briga pela Libertadores, que pode até virar uma briga pelo título se engrenar uma sequência absurda de vitórias. Muito bem, vamos lá. No começo do vídeo eu coloquei aqui uma capa do vídeo do Luiz Heitor que ele fala que só iludido acreditou num possível título do Fortaleza, né? E que o Fortaleza voltou ao normal. O que o Luiz Heitor acabou de falar aí, o Fortaleza está dando razão ao Luiz Heitor, gente. Porque assim, um clube que nos últimos 10 jogos venceu apenas 4, perdeu 5 e empatou 1, é um clube que não briga pelo título. Simplesmente isso é digamos, uma campanha de meio de tabela. Digamos que o campeonato tem 10 jogos. É um campeonato de 10 jogos. Pá. O Fortaleza, com esta campanha, é meio de tabela. Ele nem seria rebaixado e nem seria campeão. Porque em 10 jogos ganhou apenas 4, empatou 1 e perdeu 5. É nítido que nesses últimos 10 jogos o futebol do Fortaleza caiu. Ah, Linésio, mas aí tem jogos pela Sul-Americana. Tudo bem, mas são os 10 últimos jogos do Fortaleza. E Luiz Heitor falou uma coisa correta. Ainda mais nesses últimos 10 últimos jogos, o Fortaleza tomou 5-0 do Corinthians no agregado. Esse mesmo Corinthians que depois de eliminar o Fortaleza da Sul-Americana, tomou 3 do São Paulo, perdeu do Flamengo na Copa do Brasil. Então, gente, o Fortaleza fraquejou. E aí o que é que acontece? O Luiz Heitor fala da questão do time limitado. Eu começo a ter que dar razão ao Luiz Heitor, porque aparentemente o Fortaleza está perdendo força, isso está mostrando a limitação do time, e fala também que ainda não briga pelo título. E aí eu já discordo um pouco.
Como eu falei aqui neste vídeo, um clube que está a 2 pontos do líder, ele briga pelo título. Independente se começamos o campeonato hoje ou se falta um jogo. Essa é a forma que eu vejo. Claro que quando eu falo começou o campeonato, eu estou exagerando, porque ninguém briga pelo título na primeira rodada, segunda, terceira, quarta, 10ª rodada. Eu estou só dando uma exagerada, né? Mas faltando 10, 9 jogos para terminar o campeonato, se o teu time está 1 ponto, 2, 3 do líder, está brigando pelo título. Está brigando. E aí o que é que acontece? O Fortaleza tem que torcer para o Flamengo não vencer o Bahia, gente. Porque o Flamengo tem um jogo a menos. E se o Flamengo vencer o Bahia, vai a 51. O Fortaleza tem 55. Com o jogo que o Flamengo tem a menos, se o Flamengo vence, vai a 54. Então já é um clube que vai atrapalhar o Fortaleza no caminho do G4. Porque se o Fortaleza fraquejar, vai ser ultrapassado pelo Flamengo, vai ser ultrapassado pelo Bahia, vai ser ultrapassado pelo São Paulo. E para ser ultrapassado pelo Bahia, tem que fazer uma força muito grande. Porque no momento que eu gravo este vídeo, o Bahia ainda não começou o jogo com o Flamengo, são 10 pontos de diferença e o Bahia está na 6ª colocação. Mas se o Bahia vencer o Flamengo, o Bahia vai a 48, já são 7 pontos. Se o Fortaleza perde de novo e o Bahia vence, o Bahia vai a 51, já são 4 pontos. E aí, meu irmão, vai acabar com que no final do campeonato, muito possivelmente o Fortaleza sai do G4 e o Bahia entra. Então o Fortaleza vai ter que fazer uma força muito grande para perder essa vaga. Gente, olha só. O título, caso o Botafogo... Se o Botafogo vencer, o Palmeiras vencer, o título já começa a ser um pouco difícil, tá? Mas se o Botafogo perde ou empata e o Palmeiras perde ou empata, ainda existe vida. Ainda existe. Porque aí o Fortaleza vai estar a 3 pontos do líder, né? E a 2 pontos do Palmeiras. Então ainda tem disputa. Mas o Fortaleza precisa voltar a vencer. O próximo jogo do Fortaleza, deixa eu ver aqui, é no dia 16, no Castelão, depois da data FIFA, contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza precisa vencer esse jogo. Mas, por enquanto, eu tenho que dar razão ao Luiz Heitor. E você, torcedor do Fortaleza, desculpa, o Luiz Heitor, nesse momento, o prognóstico dele está acertando. E eu, que estou aqui me empenhando em tentar favorecer essa campanha do Fortaleza, em tentar enaltecer e acreditar, estou fracassando. E aí o Luiz Heitor fala, só iludido acreditou. Peraí, o Fortaleza está me dando sinais de que pode lutar pelo título, porque tem 2 pontos do líder. Por que eu não posso acreditar nisso? Só porque é o Fortaleza? Porque o Tom Bahia, eu publiquei um vídeo aqui, que o Tom Bahia falou que se fosse o Flamengo, todo mundo dizia que o Flamengo estava lutando pelo título. Então por que o Fortaleza não está? E o ano passado o Fortaleza esteve a um pênalti do título da Sul-Americana. Se o Fortaleza perdeu o pênalti e perdeu o título, aí é outra conversa. Mas se o Fortaleza tivesse convertido aquele pênalti, hoje estaríamos falando de um Fortaleza campeão sul-americano. Então, sim, não é iludir. Agora, uma coisa é verdade. O Fortaleza está chegando na hora H e está pipocando. Foi vice-campeão da Sul-Americana, pipocou, e agora está pipocando na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, aí já começa a coincidir com a questão da limitação do elenco. E eu tenho que começar a dar razão ao Luiz Heitor, né? Bom, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.